Supercultura, do Livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Graças te rendo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e pequeninos. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Capítulo 7, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel comenta: alfabetizar e instruir sempre. Sem escola, a humanidade se embaraçaria na selva. No entanto, é imperioso lembrar que as maiores calamidades da guerra procedem dos louros da inteligência sem educação espiritual. A intelectualidade requintada entretece lauréis à civilização, mas por si só não conseguiu até hoje frenar o poder das trevas. A supercultura monumentalizou cidades imponentes e estabeleceu os engenhos que as arrasam. Levantou embarcações que se alteiam como sendo palácios flutuantes e criou o torpedo que as põe a pique. Estruturou asas metálicas poderosas que em tempo breve transportam o homem através de todos os continentes e aprumou o bombardeiro que lhe destrói a casa. Articulou máquinas que patrocinam o bem-estar no reduto doméstico e não impede a obsessão, que comumente decorre do ócio demasiado. Organizou hospitais eficientes e de quando a quando lhes superlota as mínimas dependências com os mutilados e feridos enfileirados por ela própria nas lutas de extermínio. Alçou a cirurgia às inesperadas culminâncias e aprimorou as técnicas do aborto. E ainda agora, realiza incursões a pleno espaço nos albores da astronáutica e examina do alto os processos mais seguros de efetuar aniquilamentos em massa pelo foguete balístico. Iluminemos o raciocínio sem descurar o sentimento. Burilemos o sentimento sem desprezar o raciocínio. O Espiritismo, restaurando o cristianismo, é universidade da alma. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o mestre por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Na bela página de hoje, aprendemos com Emmanuel de que devemos desenvolver tanto os valores intelectuais como os valores do sentimento, aqueles que derivam do coração. Ele demonstra nessa página que a humanidade evoluiu. Na tecnologia, aprimorou a inteligência, realizou inúmeros feitos que nos tornam a vida mais prazerosa, mais tranquila e recheada de facilidades nesse mundo. No entanto, ao mesmo tempo, abandonamos os miseráveis, semeamos discórdia e guerra e utilizamos essa mesma tecnologia para arrasar cidades e destruir famílias. Portanto, na condição de cristianismo redivivo, o Espiritismo tem a função de demonstrar aos homens que eles precisam sim desenvolver a inteligência, mas sem esquecer do sentimento. Porque todo aquele que utiliza a sua inteligência para o bem da sociedade
está seguindo os preceitos do Cristo, que agradeceu ao Pai por revelar as verdades eternas aos simples e pequeninos, não priorizando os intelectuais e doutores da lei, que utilizavam a superioridade intelectual para dominar as massas, para satisfazer os seus caprichos, abandonando muitas vezes toda uma população à miséria e à ignorância. Importante notar que Emmanuel destaca que devemos sim valorizar a ciência, a tecnologia, os avanços que o intelectualismo proporciona, porque senão a Terra estaria na selva. No entanto, não esqueçamos da educação espiritual, porque a intelectualidade requintada não conseguiu frear até hoje o avanço das trevas. Ele então dá vários exemplos de como a supercultura trouxe inúmeros avanços para a humanidade, mas ao mesmo tempo trouxe muito sofrimento. Sejam as embarcações, sejam os aviões, sejam as máquinas, os hospitais eficientes e até mesmo os foguetes, que nos trazem inúmeros avanços e facilidades. Todos eles trazem consigo, quando a intelectualidade está manchada pelo orgulho, o torpedo que destrói, o bombardeiro que semeia a guerra, a obsessão derivada da preguiça e do ócio causado pelo avanço tecnológico, os mutilados e feridos nos hospitais, o aborto, quando avançada a cirurgia que deveria salvar vidas e não ceifá-las, e os aniquilamentos em massa proporcionados pelo avanço dos foguetes. Emmanuel então demonstra que sem sentimento, o raciocínio isolado não é iluminado o suficiente para impedir as trevas no coração. Devemos, portanto, burilar o sentimento sem desprezar o raciocínio, e vice-versa, demonstrando que o avanço deve ser conjunto, não abandonar os estudos, não abandonar o intelectualismo, mas ao mesmo tempo não abandonar o sentimento. Jesus nos ensinou, acima de tudo, a vivermos construindo para o bem e para a verdade. Porque de nada adianta cultivar intelectualismo se o coração está mergulhado em trevas. Ouçamos o nobre professor e, finalmente, depois de muitos séculos, dedicando-nos ao intelectualismo, à satisfação dos nossos interesses, busquemos hoje o amparo, a caridade e o desenvolvimento das virtudes relacionadas ao coração. Que assim seja.